sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo dessa obra maravilhosa de André Luiz, é o 15º volume, cujo título é Desobsessão. E nós precisamos, começar a pensar bem, já que a maioria de nossas casas está retornando às tarefas presenciais, às tarefas mediúnicas presenciais também. Então a gente necessita, vamos colocar de uma forma muito carinhosa, pegar o jeito da tarefa mediúnica, Como é que ela pode funcionar e funcionar muito bem. E aí nós vamos entrar no capítulo 5º. Nós tivemos até o capítulo 4, situações da preparação para a reunião. André Luiz, ele nos traz a importância desse trabalho, E como qualquer trabalho importante, ele vai exigir de nós preparo. Então ele vai falando do despertar, ele fala da alimentação, ele fala do repouso físico e mental, ele fala da prece e da meditação como recursos preparatórios para a tarefa de atendimento espiritual. Agora a gente vai começar na superação de impedimentos. E aí a gente começa a meditar um pouco sobre aquilo que é impedimento. É tudo aquilo que vai ser um obstáculo na realização da tarefa. E aí alguém pode pensar assim, meu Deus, mas é uma tarefa do bem, é um trabalho de Jesus, e mesmo assim existem obstáculos? E a gente sabe que tudo aquilo que é útil, tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é útil, para tudo aquilo que é bom, existirão forças opostas, forças contrárias, Essa questão da oposição. E essa oposição, ela pode vir de encarnados e de desencarnados. Às vezes, a gente pensa só que são os desencarnados que estão tramando, que estão atrapalhando, que estão obstaculizando. Não. Muitas vezes, os próprios encarnados entram nesse processo de dificuldade. Mas hoje, ele vai dar os impedimentos naturais. Então ele fala assim, superação de impedimentos, chuva. E ele vem, hora de sair para a reunião. Necessário vencer os percalços que o tempo é capaz de oferecer. Não raro, é promessa de aguaceiro iminente, ou a ventania forte, comparecendo por empecilhos habituais. Chuva ou frio. E aí a gente sabe, que essas questões acontecem para tudo. Quantas vezes a gente vai para o trabalho, e alguns de nós até que nos levantamos cedo para a tarefa, Nós tínhamos, na vida profissional, nós acordávamos muito cedo, levantávamos cedo. Então, a gente já deixava de véspera tudo organizadinho, E daqui a pouco, quando acordávamos, muitas vezes o cenário era diferenciado. Isso para um trabalho, para uma festa, Às vezes, a gente prepara um traje para uma festa, tudo isso, e aí no dia da festa, ou às vezes, minutos antes, muda o clima. E estou trazendo, meus queridos, situações comuns da nossa vida para a gente pensar no comportamento e para a gente meditar nas atitudes a tomar, nas atitudes a tomar quando isso acontece. E aí ele diz que o integrante da equipe não se prenderá em casa por semelhantes obstáculos. E aí eu penso assim, para o meu trabalho profissional, eu vou falar assim, eu não vou porque está muito frio.
Aí eu não vou porque hoje está muito calor. Aí eu não vou porque choveu. A não ser que haja aqueles casos dessas catástrofes, né, em que realmente eu fico isolado. Mas, no geral, isso não serve de motivo para que eu não vá. Eu estou lembrando até de uma prece muito linda que nós tivemos, e aí era uma prece comemorativa. E aí eu lembro que choveu muito, mas mesmo assim os companheiros compareceram. Aí é claro que o trânsito fica um pouco mais difícil, a pessoa vai ter que utilizar muitas vezes algum outro tipo de transporte, outro recurso, né? Muitas vezes até juntar-se a um companheiro, a um irmão, uma irmã, para conseguir chegar. Mas isso não impede que eu me prenda em casa. E aí ele coloca bem prático, né? Conservará sempre à mão o agasalho preciso e enfrentará quaisquer desafios naturais, consciente das obrigações que lhe competem. E aí a gente tem que começar a meditar. Eu tenho essa noção da minha obrigação mediúnica. E obrigação como dever, e dever como ponto central, como tema básico, que foi uma expressão de Dr. Herman, certa feita, para nós, em que ele falava do tema básico da existência. Ele falou assim, às vezes, a pessoa trabalha, mas ela acaba não atingindo o tema básico da sua existência, que é aquela tarefa principal. E aí eu sei que muitos de nós falamos assim, mas a tarefa principal é a família em primeiro lugar. Mas eu já falei nesse programa e continuo falando, e já entrevistamos companheiros que nos trouxeram a sua experiência. Nós somos médiuns na família. E muitas vezes, gente, a negligência com a atividade mediúnica, né, faz com que a gente seja um obstáculo dentro do progresso da vida familiar. A gente acaba, né, com fluidos desencontrados, com opiniões desmoronantes, vamos dizer assim, desestabilizantes de quem está ali. E aí a gente fala assim, mas aí tem o direito, tem a obrigação da família, eu tenho a minha casa para cuidar, eu tenho a minha vida profissional. Pois é, mas tudo vai depender da minha organização. Então nós estamos nesse processo reencarnatório treinando organização, treinando disciplina, treinando competências, aprendendo a desenvolver as nossas potencialidades, as chamadas potências da alma, que muitas vezes nós não prestamos atenção. Então, e aí a gente vai ficar no campo da desculpa, do desculpismo, que na verdade não vai resolver a nossa questão, vai ser um adiamento, né? É aquela situação, e agora mesmo eu estou olhando aqui na minha mesa de trabalho, tem algumas coisas que estão fora do lugar. E aí das duas uma, ou eu pego, né? Agora que estou acabando de gravar e organizo, ou então não vai dar tempo de eu fazer isto agora, porque eu tenho um trabalho lá na casa de Eurípides Barçanufo, então não posso sair daqui para ir lá agora, né, para fazer isso agora. Mas quando eu chegar, eu já coloquei que eu vou ter uns minutinhos, de poucos minutos mesmo, poucas coisinhas, para fazer. Para quê? Para não deixar para o dia de amanhã. Porque se eu deixar isso para o dia de amanhã, eu vou acabar complicando e muito o organograma da semana. Então a gente vai aprendendo a se organizar para a tarefa mediúnica também assim. A gente vai ganhando resistência, a gente vai ganhando coragem. E vocês sabem uma coisa que eu aprendi com uma amiga muito querida hoje na vida espiritual, Dona Zilda Alvarenga. Ela falava que a gente deveria observar
o comparecimento à tarefa mediúnica como um contrato que firmamos com Jesus. E aí aquele jeito dela, ela fala assim, é claro que muitos de nós vai falar assim, mas com Jesus eu não firmei esse contrato, eu não tenho essa altura, eu não tenho essa evolução, tudo bem. Mas se eu pensar que é com Jesus, é sério. Se eu começar a pensar também que o meu compromisso mediúnico, ele foi chancelado pelo meu guia espiritual, pelo meu espírito protetor, pelo meu espírito guardião, e é claro que tem a ver com o meu progresso, tem a ver com a minha evolução, tem a ver com o meu desenvolvimento, tem a ver com o meu contato com situações em que eu cometi desatinos, a coisa melhora. E aí, meus amigos, como é que fica a questão da casa espírita? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Já que meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade, nesse momento estudando a obra Desobsessão de André Luiz, no seu capítulo 5º, que fala sobre superação de impedimentos, chuva. E aí vamos ver como é que fica a casa espírita. A nossa igualmente querida amiga Sueli Caldas Schubert, hoje na vida espiritual, que ela receba de todos nós as vibrações de carinho, de respeito, de amor, ela tem um livro importantíssimo, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Porque muitas vezes, até porque as nossas casas espíritas necessariamente, né, se organizaram como sociedades, como associações, aí tem o estatuto, tem um regimento interno, tem toda uma organização. A gente muitas vezes olha a casa espírita como prédio. A gente olha a casa espírita como lugar que eu entro e saio. E aí, embora eu saiba que eu entro e saio e tenho um contato maior com alguns espíritos, mas muitas vezes eu esqueço das dimensões espirituais do centro espírita, da sua anterioridade. Antes da fundação, a casa espírita já existia como projeto na vida espiritual. E ela existindo como projeto na vida espiritual, né, é projeto de alguém. Projeto de alguém aprovado por autoridades espirituais superiores, com toda certeza, os espíritos que fizeram essa organização, né, que trabalharam nessa organização, eles não puderam e não podem, né, ser espíritos imperfeitos, espíritos com dificuldade para ser trabalhadores, mas já são almas voltadas para o bem. E como nenhuma construção se faz sozinha, como nenhuma construção se faz de improviso, com toda certeza os trabalhadores são convocados já na vida espiritual. E essa convocação faz com que guias, né, mentores se aproximem, porque é o trabalho de Jesus atrai, meus queridos. E aí, uma vez essa atração, uma vez essa organização, esse projeto todo feito, chegamos nós, que somos os necessitados da tarefa. Eu não estou querendo dizer que o médium é mais imperfeito, que o médium é infeliz, não é nada disso. Mas necessitamos da tarefa, assim como necessitamos de olhos, de pernas, de braços, né? Necessitamos desse movimento todo, para que a gente possa dar conta da nossa reencarnação, para que a gente possa dar conta da nossa trajetória. Então, fomos aceitos. Antes de reencarnar, fomos aceitos. E na condição de quê? De médiuns, de trabalhadores, de cooperadores. E é dentro, meus queridos, desse grande esquema, desse grande projeto que nós chegamos. E aí um dia, quantos de nós têm histórias
engraçadíssimas até, inusitadas, como conhecemos a doutrina espírita. Um grande percentual por dores físicas, por dores morais, por uma busca de resposta para questões de vida. Mas outros até, e eu vou contar um fato que vocês vão achar bem engraçado. Naquele dia, estavam realizando no Leão Denis, naquele momento ainda presencial, um encontro sobre Jesus. E esse encontro sobre Jesus, naquele momento nós temos encontro o dia todo, de 9 da manhã até as 5 da tarde. E de repente, o encontro era sobre a questão da melancolia, e se trabalhou muito a questão da depressão, tudo isso, né? E aí, numa das salas, estava uma companheira, uma irmã que chegou. E ela ficou até o intervalo, na hora do lanche. E aí, na hora do lanche, ela falou assim, vem cá, mas o que é isso aqui? Aí a dinamizadora olhou assim estranho e falou assim, ué, aqui é um centro espírita, né? E estamos no encontro de Jesus. E aí ela virou e falou assim, olha, a senhora não vai nem acreditar. Eu tenho uma mãe, né? Tenho uma mãe lá doente, né? Num processo depressivo sério, tudo isso, né? E dependente de mim. E aí, agora de manhã, eu peguei, né? Dei banho nela, dei café e saí para vir aqui, eu posso falar o mercado que não existe mais, né? Na Casa das Sendas. Mas era para arejar minha cabeça. E daqui a pouco eu vi uma fila, aquela fila enorme, né? Entrando pela calçada. Então eu achei que era alguma oferta. Olha só, de algum produto, entrei na fila. E comecei a conversar. Daqui a pouco tinha uma moça gordinha, e era uma amiga nossa, né, Regina, que estava na porta. Eu disse, não, olha, não faz inscrição não, vai logo para a sala, para você não perder o estudo. E ela foi correndo para a sala. E ali naquele momento, já eram 10h30 da manhã, ela falou assim, olha, eu gostei muito, mas eu tenho que voltar para casa, né, para almoço, para tudo isso da minha mãe, mas eu não perco mais o endereço daqui. E aí, meus amigos, é até interessante, aquela companheira jamais abandonou a casa espírita. Ela começou a participar das reuniões, a sua mãezinha começou a receber a visita fraterna, né, com passe, evangelho, água fluidificada, que muito serviu, né, para ela, para a sua estruturação. Então a mãezinha recebeu esse apoio todo. E aí depois a mãezinha, com o tempo desencarnou, mas quando a irmã desencarnou, ela já tinha feito os cursos, ela já era médium e trabalhadora da casa. E a gente sempre ria, né? Falava assim, olha aí, cuidado com a fila que você entra, hein? Olha que situação inusitada. Naquele dia, naquela hora, ela está saindo, e à medida que ela vai saindo, né? Assim, por um acaso, por um engano, ela entra na casa espírita e até hoje cumpre ela com fidelidade, com disciplina, a sua tarefa mediúnica. A gente não pode, de jeito algum, colocar esse episódio dentro do capítulo do acaso, não é? Não é o acaso. Ela foi encaminhada, a espiritualidade aproveitou aquele momento. E aí, o nosso capítulo é a superação de impedimentos. Observa só, gente. Os impedimentos que essa irmã ela teve que superar, porque era uma mãe, né? E a mãe exigia muito, sabe, na depressão, e daqui a pouco vou entrando num campo de demência. Ela não possuía as condições de ter uma enfermeira, um cuidadora o tempo todo. Então o que ela fazia? Ela marcava, né, os horários em que ela ia para o centro. Ela não possuía atividade profissional assim, fora não. Ela trabalhava dentro de casa, né? Então enquanto ela estava dentro de casa tudo bem. Mas aí na hora que ela ia ao centro, aí sim, tinha alguém que ficava naqueles horários, e ela sabia então o horário do ônibus, né, que passava. Ela trabalhava na parte da tarde, né, o horário da volta, sempre deixava, as pessoas gostavam de ficar na casa dela, que tinha sempre um agrado culinário ou alguma coisa, né, como forma de carinho, e ela conseguiu inclusive ampliar o seu círculo de amizades.
Muitas pessoas que ela não sabia, não a conheciam, e ela sempre levava a música, né? Ela levava o livro espírita, e assim, gente, ela acabou fazendo um grupo bem grande de amigos e um grupo grande de espíritas. Fazia o seu culto do Evangelho no lar, e tudo foi trabalhando muito bem. Agora vamos pensar num outro aspecto. Se essa irmã considerasse o grande impedimento. Um grande impedimento da sua vida à mãe e usasse a doença da mãe como justificativa para tudo. Olha só, há quantos anos que isso aconteceu? Há mais ou menos quase 20 anos. Então seria 20 anos sem a tarefa, né? A mãezinha dela, é claro, que teria desencarnado. Como é que ficaria a organização da sua vida, até da sua vida material, gente? Porque ali no contato com outras pessoas, ela teve orientação, ela teve estudo, né? E hoje ela trabalha profissionalmente, já está quase aposentando, né? Trabalha profissionalmente, muito bem. Tudo, quer dizer, ela teve o contato, a possibilidade de receber ajuda dentro do seu próprio processo encarnatório. Então é isso que a gente pode começar a entender e pode começar a sentir. Quando eu supero impedimentos, na verdade não é impedimento só que é superado, eu me supero. Eu desenvolvo potências da alma. E aí nós não temos aquele dito bíblico, faça por onde que eu te ajudarei. Então, no momento que eu faço a minha parte, naturalmente eu abro um grande campo de ajuda de encarnados e de ajuda de desencarnado, porque eu não parei. Eu não parei na queixa, eu não me imobilizei. Eu me coloquei na posição de um autêntico trabalhador. Então é isso, queridos, que é oferecido para cada um de nós em particular e para nós como um todo, como um conjunto mediúnico de uma casa. Que a gente pense assim, eu só vou faltar em caso de legítima necessidade e de total impossibilidade. Que a gente comece a planejar mentalmente a nossa estada, a estada dos companheiros, o trabalho que poderemos realizar, que seja bem feito, que seja feito com gosto, que seja uma alegria, que a mediunidade nunca seja um peso na nossa existência, mas que seja uma oportunidade de cumprimento de algo que foi dado para a nossa evolução, para o nosso entendimento, ainda por misericórdia. Então é isso, né, que André Luiz vai falando sobre superação. E a gente, quando fala em superação, a gente lembra dos atletas. Domingo mesmo, tivemos uma maratona. E a maratona foi com chuva. E na hora que nós vimos os noticiários, que o jornalista perguntou assim para a pessoa, e choveu, atrapalhou a pessoa? Não, chuva abençoada. E ali na chuva, eles correram, né? Fizeram a maratona e chegaram muito felizes por terem cumprido aquilo que estava determinado. Então, gente, a mediunidade também é uma maratona no nosso campo moral. Que a gente possa ter a atenção, que a gente possa ter o cuidado, a dedicação, para no final, quando a gente cruzar a reta de chegada e deixarmos o corpo físico, a gente agradeça. A gente agradece o sol, a gente agradece a chuva, a gente agradece os amigos, a gente agradece a doutrina, os estudos, que a gente agradeça a Jesus pela possibilidade de cumprirmos aquilo que nos foi reservado. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.